Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Graça e paz, amém? Ficou melhor. Nós estamos falando um pouquinho sobre o nosso propósito como igreja. E nós hoje vamos falar um pouquinho sobre servir. Se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 25. Minto, 20. Mateus 20. Mas antes disso, tem uma frase que eu gostei muito, do Abraham Lincoln, que diz o seguinte: quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Mateus capítulo 20, versículo 25 a 28, diz o seguinte: Jesus os chamou e disse: vocês não sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus chama os discípulos e fala: veja só, o contexto aqui, irmãos, é a mãe de João e Tiago, que fala: Senhor, pedido de mãe, Senhor, quando estiveres lá no teu reino, separa um lugar especial para os meus filhos. E Jesus então fala: vocês não entenderam, porque quem quiser se tornar importante entre vocês, deverá ser servo. E ele mesmo é o maior exemplo para nós, porque ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, inclusive eu e você. Mas o que é ser servo? O que é servo? O que está nessa palavra? O que está no contexto? O que tem envolvido nessa palavra, irmãos? E uma consulta rápida lá no Google faz você achar várias definições. E eu vou citar 3 para vocês. A primeira delas é: servo é quem não tem a livre disposição de sua vontade. Serve é alguém que não tem a sua vontade livre, ou seus pensamentos, ou seus atos, porque ele é um servo. Segunda coisa, servo é aquele que vive sobre o domínio de um senhor. Aquele que é servo, então, tem um senhor que o domina. E a terceira definição servo é aquele que vive na condição de escravo. Leandro, o tema da mensagem é chamados para servir quem? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22, diz o seguinte: semelhantemente, Paulo está dizendo, semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Eu e você, irmão, somos chamados para sermos servos de Cristo. Eu e você somos chamados para servir Jesus Cristo, para servir Deus, a viver essa vida de ser realmente, deixar a nossa vontade de lado, estar à livre disposição daquele que é o Senhor das nossas vidas. Mediante, irmãos, a nossa condição de pecado, mediante a nossa condição de escuridão, eu e você deveríamos aceitar esse chamado, sem nenhum problema. Aceitar esse chamado mediante o fato de que Cristo veio em resgate por nós. E agora nós somos então servos, agora nós somos escravos e ponto final. Mas Deus faz algo adicional por nós, irmãos. Em Gálatas capítulo 4, versículo 7. Paulo está dizendo: assim, você já não é mais escravo somente, ou somente servo, mas você é filho. E por ser filho, Deus também
o chamou, o tornou herdeiro. Irmãos, então nós somos chamados para sermos filhos que servem, nós somos chamados para servir, mas nós somos chamados para servir um Deus que não é estranho a nós somos chamados a servir um Deus que é nosso Pai, um Deus que nos fez filhos, e por causa disso, nós somos também herdeiros. Irmãos, eu e você somos chamados para sermos filhos que servem a Cristo. E quando nós pensamos nisso, irmãos, nós precisamos lembrar que isso significa exclusividade. Lucas capítulo 16, 13, diz o seguinte: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Irmãos, eu e você somos servos de alguém. Eu e você somos servos de alguém. Não existe campo neutro. Não existe ficar em cima do muro. Nós somos servos. E a decisão que nós fazemos, irmãos, é escolher que lado que nós vamos servir. Ou nós vamos servir a Deus, ou, antigamente talvez eu poderia falar para você, há muito tempo, ou nós vamos servir a Deus, ou nós vamos servir ao diabo. Mas na verdade, irmãos, muitas vezes nós acreditamos ao diabo coisas que são responsabilidades nossas. E a decisão que nós precisamos tomar é que se nós vamos servir a Deus ou se nós vamos servir a nós mesmos. Porque uma vida servindo a Deus é uma vida onde o seu eu fica de lado. Uma vida servindo a Deus é uma vida que você dá a sua vida por amor a outros. É uma vida que você serve. E aí você deixa o seu, você deixa você por último. A decisão então é: eu vivo para Deus ou eu vivo para mim mesmo? Mas Leandro, por que eu preciso servir? Por que eu serviria? 1 Coríntios 6, 20, diz que eu e você fomos comprados por um alto preço. Custou a morte do unigênito, do Pai, custou a morte de Cristo, sangue inocente derramado naquela cruz. Esse preço foi alto para que eu e você pudéssemos então entender isso. E se nós entendermos isso, irmãos, nós vamos aceitar o convite de Cristo. Nós vamos aceitar o convite. Apocalipse 3:20 diz que Ele bate a porta, Ele não invade. Há um convite sendo feito para nós, irmãos, se nós queremos servir esse Deus, aceitando o preço alto que foi pago, se nós queremos levar a nossa vida servindo a nós mesmos. Esse trabalho, irmãos, essa escolha é voluntária, você não é obrigado a fazer. A escolha de ser filho, de ser servo é nossa. Nós não somos obrigados a servi-lo. É um convite que nos é feito e cabe a nós aceitar. Quando nós aceitamos isso, nós estamos aceitando, irmãos, a oferta do perdão, a oferta do amor, a oferta da paz, que excede todo entendimento, é a oferta da salvação. Quando nós aceitamos o chamado, irmãos, nós estamos então aceitando o convite de Cristo para nós. E se aceitarmos, e se a decisão para nós então for aceitar, então nós precisamos ter algumas atitudes, irmãos. E a primeira delas, perante o nosso Senhor então, o nosso Mestre, o nosso Salvador, é aquilo que Isaías falou lá no capítulo 6, versículo 8, é a expressão de Isaías, e para mim, irmãos, particularmente é a melhor expressão, a expressão que pode definir aqueles que querem servir ou não. E lá Isaías capítulo 6, versículo 8, o profeta ouve a voz do Senhor, fazendo um chamamento, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E o profeta então responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, a resposta ao chamado para servir, a resposta ao chamado para amar, a resposta ao chamado para viver para Cristo, irmãos, é: eis-me aqui, eis-me aqui. E nós temos em Cristo o maior exemplo disso, porque Jesus fez a mesma expressão, Jesus usou a mesma expressão com o Pai.
João 6,38, ele diz: pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Deus, eis-me aqui para fazer a tua vontade, eis-me aqui para fazer não a minha, mas a tua. Numa outra oportunidade, nós vemos Paulo falando em Filipenses 2,8, dizendo sobre Cristo, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, em morte de cruz. Deus, eis-me aqui, não para fazer a minha vontade, mas a tua vontade até a morte, fazer a tua vontade até onde eu aguentar, até onde eu for, até os meus dias acabarem, ou até que tu venha, eis-me aqui. Irmãos, Deus pode usar cada um de nós, mas na verdade, irmãos, é que Ele só pode fazer isso se aquele que quer ser usado declarar: eis-me aqui. Porque Ele usa os animais, Ele usa a natureza, Ele usa quem Ele quiser, mas a partir do momento que nós colocamos a nossa vida diante dEle e falamos: Senhor, eis-me aqui, irmãos, e essa expressão perante o nosso Senhor, perante aquele que nos comprou por um alto preço, uma expressão, irmãos, de servos mesmos, de uma expressão, dizer: eis-me aqui, eu estou aqui para fazer o que for necessário, eu estou aqui para fazer aquilo que tu quiseres, eu estou aqui, me usa, eis-me aqui. E se nós nos colocarmos à disposição disso, irmãos, seja para cantar, seja para pregar, seja para limpar, seja para ligar, seja para amar, seja para o que for, irmãos, se nós colocarmos a nossa vida à disposição dEle para servir, aceitar o chamado, a nossa atitude, a nossa vida tem que ser uma vida onde nós vamos constantemente dizer: eis-me aqui. E se nós falarmos eis-me aqui, irmãos, se nós assumirmos o compromisso de nos colocarmos à disposição dEle, nós precisamos fazer isso primeiro em amor. Gálatas capítulo 5, versículo 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Irmãos, o amor é a credencial daqueles que são chamados por Cristo. O amor é a credencial daqueles que são servos de Cristo. A ocasião em que nós mais parecemos com Deus, irmãos, é quando nós amamos. 1 João 4,8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se a nossa atitude não é uma atitude de amor, irmãos, significa que nós não conhecemos a Deus. Tem algo errado no nosso entendimento sobre um Deus que é um Deus amoroso, que é um Deus de amor. Eu e você somos chamados para servir em amor. Se nós aceitarmos então o chamado para servir em amor, nós também estamos aceitando um chamado, irmãos, para servir com humildade. O texto de Filipenses 2, 5-7 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. O rei veio para ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Irmãos, quando nós entendermos isso, quando nós entendermos essa humildade, irmãos, que não é uma humildade relacionada à pobreza, como você já bem ouviu muitas vezes, mas é uma humildade que nos coloca, nos leva a enxergar a necessidade do outro. É uma humildade que nos leva a realizar ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse conosco. O meu parâmetro no meu relacionamento com o outro, então eu faço para ele aquilo que eu quero que façam para mim. Eu entendo a necessidade, eu entendo o que ele pensa, eu entendo as particularidades, eu entendo. No versículo 3 de Filipenses 2, tem um outro texto que para mim, irmãos, é o segredo do sucesso de todos os relacionamentos. De todos, na igreja, no trabalho, na família, todo lugar. Diz o seguinte: humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Irmão, Paulo está dizendo: deem para o outro
uns aos outros mais honra, dê mais honra do que você procura para si mesmo. Jesus é o nosso maior exemplo disso, irmãos. Ele serviu todos aqueles que o seguiam, ele lavou os pés dos seus discípulos. Se Jesus está, irmãos, tão disposto a nos honrar, será que nós não podemos ou devemos fazer o mesmo para os nossos próximos, para os nossos irmãos, para os nossos colegas, para os nossos familiares? Será, irmãos, que nós não podemos considerar os outros mais importantes do que a nós? Esse é o segredo, irmãos, quando nós olharmos para todo mundo que convive com a gente, reconhecendo que aquela pessoa, considerando aquela pessoa superior, irmãos, aí você tem uma postura de humildade, aí você tem uma postura de amor, você tem uma postura de serviço. Irmãos, quando nós aceitarmos o chamado e nos respondermos, eis-me aqui, nós também precisamos servir com perseverança. Perseverança, irmãos. Lucas 9:62 diz: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, uma outra passagem em Gálatas, que eu não escrevi aqui, mas eu lembrei, Paulo fala: não se cansem de fazer o bem. Nós não podemos nos cansar. Numa outra situação que Paulo fala sobre uma corrida, a carreira da fé que é proposta a nós, irmãos, precisamos continuar correndo até que chegue o final da prova, até que nós possamos receber a coroa da vida, irmãos. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. E o contexto aqui, irmãos, era importante, porque o arado você pega, é mais ou menos para nós, irmãos, é dirigir olhando para trás, sabe? Você pega o carro, põe numa linha reta e você dirige assim, ó. Ah, irmãos. E se olhar para trás, o arado ia ficar todo torto, e ali aquela questão, o contexto agrícola, as pessoas entendiam, e não ia fazer o propósito. Nós precisamos perseverar, irmãos, cansa, é difícil, não é fácil. Quando você acha que está tudo bem, as coisas que põe a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ser servo de Cristo, irmãos, não significa obter vantagens. Ser servo de Cristo significa servir, e para servir muitas vezes, a maioria delas você vai perder. Antes, no contexto dessa afirmação, irmãos, um homem fala: mas eu quero te servir. E Jesus fala no versículo 58, você está pronto mesmo? Posso te falar uma coisa? Saiba que nós não costumamos ficar em boas hospedagens, nós não temos onde colocar a nossa cabeça, repousar a cabeça. O ministério aqui, nós não sabemos nada. Nós estamos só dispostos a permanecer, a servir. Um segundo homem é convidado por Jesus para segui-lo, e o homem responde: ah, Jesus, no versículo 59, eu tenho que acertar uma questão do sepultamento do meu pai, e depois eu vou. Um terceiro homem, no versículo 61, faz uma oferta semelhante do primeiro: Jesus, eu vou, mas eu preciso acertar umas coisas lá em casa, e depois eu vou. A verdade, irmãos, é que tantos que inicialmente querem ou se dedicam a Cristo, mas depois abandonam o arado, porque, irmãos, não é fácil seguir a Cristo. Nunca, irmãos, nesse púlpito alguém de 19 anos te prometeu que seria fácil, porque a porta é estreita, irmãos. Servir a Cristo é viver uma atitude onde a nossa vida está em segundo plano, e viver isso dói, incomoda. A gente tem que abrir mão daquilo que a gente acha que é o certo, a gente tem que ser humilde, a gente tem que amar. Mas o que importa, irmãos, é a vontade do nosso Senhor, porque nós somos filhos que são servos. Irmãos, vimos no amor, na perseverança e na humildade, atitudes de servo. Mas na prática, como nós podemos servi-lo? Um bispo inglês chamado John Charles Ryle tem uma expressão interessante que ele diz sobre Deus. Ele fala: Ele tem de ter todo o nosso coração, todo o nosso coração, ou nada. Ou é tudo ou nada. Ou nós somos servos
de Deus, ou nós somos servos de nós mesmos, irmãos. Servir a Deus não diz respeito, irmãos, somente ao que nós fazemos aqui na igreja. Servir a Deus não diz respeito só a tocar, a pregar, a abrir a igreja, a fazer o que for. O chamado de Deus, aqueles que aceitam, vai muito além do trabalho considerado religioso. Servir a Deus, o chamado, aceitar o chamado está ligado, irmãos, à totalidade da nossa vida. A tudo, irmãos, na nossa vida deve ser considerado ao fato de nós sermos servos de Cristo, ao fato de nós nos colocarmos diante de Deus e dizer, eis-me aqui. E quando nós entendermos isso, irmãos, nós vamos servir com tudo. Nós vamos servir com o nosso dinheiro. Martinho Lutero disse que a última parte do homem que se converte é a carteira. Mostre-me como uma pessoa lida com dinheiro e você vai saber muito sobre a relação dessa pessoa com Deus. Irmão, Jesus falou muito sobre dinheiro. Alguns estudiosos calculam que 1/3 de tudo que Jesus falou envolvia dinheiro. Lá em Lucas 16, de 1 a 8, tem a parábola do mordomo infiel. E o versículo 9 diz, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, quando a riqueza acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Irmãos, em outras palavras, nós deveremos nos preocupar em usar aquilo que temos para algo muito maior. Nós deveremos nos preocupar com tudo que temos, irmãos, para servir a Deus. Porque aqueles que não entendem esse chamado, irmãos, aqueles que têm seu próprio eu como Senhor da sua vida, aqueles que usam muitas vezes as suas posses para ter um futuro melhor nesta vida, e não há nenhum problema sobre isso, faça isso, busque um futuro melhor. Mas nós, irmãos, servos de Cristo, nós já temos um futuro muitíssimo melhor preparado para nós, irmãos. Uma eternidade, irmãos, um lugar que nós vamos passar a nossa eternidade com Cristo. Portanto, usemos as nossas posses terrenas para servir a Cristo. Irmãos, talvez muito mais importante, mais difícil do que dinheiro, que muitas vezes você vai, pede algo para alguém, é uma oferta, está aqui. Mas nós precisamos servir com talvez o bem mais importante hoje nosso, que é o tempo. Precisamos servir com o tempo. O tempo, irmãos, na minha opinião, hoje o bem mais precioso que Deus nos dá. Por isso nós precisamos usá-lo, usar o tempo que temos para a glória de Deus, para servi-lo. E o mesmo bispo inglês chamado John Charles Ryle diz que assim, ele diz o seguinte, nós nos colocamos a fazer qualquer coisa, servindo a Cristo, a sofrer qualquer coisa, a entregar tudo pela causa de Cristo. Isso pode nos custar alguns anos, pode nos custar algumas horas, pode nos custar alguns dias, mas grande será a recompensa na eternidade. O problema da falta de tempo, irmãos, é porque nós precisamos desenvolver uma perspectiva eterna. Nós precisamos olhar na nossa vida numa perspectiva eterna, irmãos. Porque depois que nós estivermos 10.000 anos lá no céu, irmãos, ainda teremos toda uma eternidade. E muitas vezes nós estamos aqui sofrendo com os poucos anos que nós passamos como forasteiros e peregrinos nesse mundo. Nós precisamos dedicar o nosso tempo para servir a Deus. E esse é o maior desafio. Eu te aconselho a orar. Pai, me ajuda a administrar o meu tempo da melhor maneira possível. Eu lembro claramente de uma ministração da pastora Elise, onde ela disse que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Então, se o tempo é dele, e ele controla todas as coisas, que Deus nos dê tempo, para que nós possamos servir-nos. E como eu disse no começo, não é só servir aqui, é servir lá na sua casa. Quando você brinca com seus filhos, quando eu brinco com meu filho, eu estou servindo a Deus, eu estou servindo a minha família. Quando eu sento para ver mais um capítulo de Peaky Blinders, eu estou servindo a minha esposa, e eu estou servindo a Deus. Não existe diferença entre o sagrado e o profano, irmãos.
A partir do momento que nós entendemos que a nossa vida é por amor ao outro, então tudo que nós fazemos, irmãos, a simples ida à praia com a nossa família é um motivo de servir, é serviço a Deus. Assim como tocar, assim como pregar, assim como evangelizar. Que Deus nos ajude a ter tempo para que nós possamos servir. Nós devemos servir também com o trabalho, irmãos. 1 Coríntios 10:31 diz assim, Paulo diz, ei, assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, façam tudo para a glória de Deus. O cristão tem que considerar santo cada parte do nosso dia é santo, irmãos, porque tudo será oferecido a Deus. Não devemos só trabalhar por trabalhar. Até o nosso trabalho, irmãos, nós temos que procurar usá-lo de o melhor modo possível para a glória de Deus, para servi-lo. Nós precisamos achar o equilíbrio e perguntar muitas vezes o que eu estou fazendo lá, por que Deus me colocou naquele lugar. E eu tenho certeza que você está lá para servi-lo. Eu tenho certeza que você está lá para ser luz. Eu tenho certeza que você está lá para de alguma maneira demonstrar Cristo servindo. Irmãos, nós somos chamados para servir também com os nossos talentos. Mateus 25:15, a parábola dos talentos, diz que a um o Senhor deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1. Irmãos, não tem ninguém sem talento nessa parábola aqui. E eu tenho certeza que você tem um talento. E quando nós começarmos a entender que tudo o que temos foi nos dado por Deus, nós seremos motivados a usar tudo para a glória dele. Ah, Leandro, mas o que eu sei fazer não tem nada a ver com a igreja. Mas foi o que Deus te deu. Você pode usar para servir. Você pode usar para servir. Tudo, verdadeiramente tudo que temos nos foi dado por Deus e nós precisamos usar para a glória dele. Deus nos deu talentos e a capacidade de desenvolver esses talentos durante a nossa vida para um propósito maior, servi-lo. Irmãos, eu tenho podemos considerar que eu não nasci com alguns, eu sempre fui muito tímido, aprendi a tocar porque via os irmãos tocar e queria tocar, assim como nós vemos os irmãos aqui buscando tocar, assim como o Vini. E vou te falar uma coisa de verdade, eu faço essa brincadeira com algumas pessoas, aquele que me vê pregar vai falar assim, é o pastor, ele é pastor, mas ele é um guitarrista também. Falou, pô, beleza, então quem me vê tocar, fala, ele está tocando, mas ele é pastor também. Fala, para um pastor ele é um bom guitarrista, para um guitarrista ele é um bom pastor. Mas na verdade, irmãos, eis-me aqui, foi algo que eu tentei praticar, e falo isso, irmãos, não tem glória nenhuma aqui, não tem nada nuvem de ouro aqui, nada. Falo isso para compartilhar com os irmãos, eis-me aqui foi algo que eu sempre me coloquei a fazer, irmãos, porque quando eu comecei a pregar aqui, lá em 2006, tinham muitas pessoas melhores sentadas que podiam pregar, irmãos, mas não falavam, eis-me aqui. Tinham muitas pessoas melhores que podiam fazer muitas coisas, irmãos, tocar, cantar, mas eram pessoas que não se colocavam diante de Deus e falavam, eis-me aqui para fazer o que precisar. Eu lembro na minha primeira conversa com o pastor Silas, quando eu voltei para a igreja, eu falei, pastor, eu estou aqui, pastor, o que precisar, se precisar varrer, a gente vai varrer. Se precisar cantar, a gente canta. Se precisar tocar, a gente toca. Se precisar pregar, se precisar fazer o que for. Irmãos, nós precisamos colocar aquilo que nós temos diante de Deus. Eis-me aqui, eu estou aqui para fazer o que for preciso, para servir, irmãos, não para glória nenhuma glória. Nós precisamos olhar e falar, o meu irmão está precisando disso, então eu estou aqui à disposição para servi-lo, com os talentos.
1 Coríntios 12, 7 diz que a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Irmãos, a cada um, eu e você, a cada um nos é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Eu e você, além de talentos, temos dons. E 1 Pedro 4,10 diz: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Eu e você que temos o Espírito Santo, irmãos, temos um dom que visa o bem comum. E nós precisamos clamar e orar: Deus, qual é o meu dom? Qual é o meu talento? O que eu posso fazer para servir? Como eu disse, irmãos, não é só a igreja. Servir lá no teu bairro, servir lá na tua casa, servir lá no teu trabalho. É isso que Paulo está dizendo. O fato do Espírito Santo habitar em nós é a prova de que Deus nos deu dons. Se você quiser saber o plano, o propósito de Deus para a sua vida, procure ver, irmãos, como Deus projetou você. Procure ver isso. Os talentos que Ele tem e os dons que Ele tem equipado você e eu para servirmos no reino. Servimos aonde estivermos. Irmãos, como servos, chamados para servir, nós precisamos buscar usar melhor o nosso dinheiro, o nosso tempo, no trabalho, os talentos, os dons, para a honra e glória de Deus. Irmãos, a pergunta que eu me fiz, mediante ao tema desta manhã, foi: será que eu sou servo ou sou Senhor? Será que eu sou servo de Deus? Ou será que eu estou sendo Senhor da minha vida? Como eu disse no começo, irmãos, nós não estamos nem falando do diabo. Estamos falando de pessoas egoístas que vivem para si mesmo. Vivem para si mesmo. Vivem olhando o seu próprio umbigo. Vivem sem nenhuma consciência do outro. E quando nós tomarmos uma decisão, irmãos, diária, a cada momento, porque isso não é algo que você faz uma vez, mas a cada atitude, nós precisamos lembrar e se posicionar: eu estou sendo servo, estou servindo. A minha atitude é uma atitude de quem serve, ou a minha atitude é uma atitude de quem é servido. E para isso, irmãos, nós precisamos calcular o custo. Em Lucas 14, 28, Jesus está dizendo: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completar? Irmãos, para servir a Cristo nós precisamos calcular o custo. Para tomar uma decisão de que nós somos servos, que Ele é Senhor da nossa vida, Ele pode fazer o que quiser com a gente. E Ele pode usar, e nós vamos usar o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos talentos e os nossos dons, para a honra e glória dEle, irmãos. Nós precisamos calcular, porque o custo é alto. Porque custa muitas vezes horas de sono, porque custa muitas vezes tempo pessoal, dedicação, estudo, uma série de coisas. O custo precisa ser calculado mais, irmãos, se nós aceitarmos a oferta de Cristo e então nos tornarmos servos. A nossa vida inteira, irmãos, tem que ser uma vida devocional. Como eu disse, não existe uma bifurcação. Estamos aqui no tempo sagrado e aí vamos descer a escada, e a partir daquela porta, então é um tempo secular. Não vamos viver mais uma vida de glória a Deus no domingo e de segunda a sábado glória a mim. Não. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo fala de nós apresentarmos o nosso corpo em sacrifício vivo. E essa dedicação de vida, irmãos, é o nosso culto racional. A nossa devoção será uma atividade de 24 horas por dia. E não algo que nós vamos dar por algumas horas aos domingos, ou na quarta-feira, ou na reunião do Ministério Infantil, no encontro do Ministério Infantil. Não, irmãos, devoção a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. A pergunta para nós de novo, irmãos, é: nós queremos ser servos, nós queremos ser senhores? Nós precisamos responder essa pergunta, irmãos, para evitar nos enganarmos. Apocalipse capítulo 3, 15 e 16, eu estou terminando. Diz o seguinte: conhece as suas obras,
Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Irmãos, quem é servo, quem entende isso, irmãos, é quente, está quente. Mas quem, irmãos, não entende isso e vive a sua própria vida servindo a si mesmo, senhor da sua própria vida, esse é frio. E eu lembro também, irmãos, de ouvir o pastor Silas dizendo: não seja morno. Quer se chafurdar no pecado, quer ir para o lamaçal, vai, cara, é melhor. Você não quer ser quente? Então vai sendo frio, vai ser frio. Mas não seja morno, porque o morno vai ser vomitado, irmãos. O morno é o tipo de pessoa que pensa que está tudo bem, mas na verdade não está. A pessoa morna está enganando a si mesmo. Irmãos, nós não temos um campo neutro. Nós não podemos ficar em cima do muro. Quem está em cima do muro será vomitado. Nós precisamos decidir, irmãos, hoje, amanhã, cada dia, se nós somos servos do Senhor Deus, Cristo Jesus, ou se nós somos senhores de nós mesmos. A versão, a mensagem de Lucas 9:62 diz o seguinte: sem adiamentos, não adie, nada de olhar para trás. Ninguém pode deixar o reino de Deus para amanhã. A oportunidade é para hoje. Irmãos, é a nossa escolha diária, sermos filhos que servem, ou sermos senhores da nossa própria vida. E eu termino dizendo por que eu e você precisamos, devemos, porque a minha escolha é uma escolha de ser servo, irmãos. Um autor cristão chamado Tertuliano diz o seguinte: todo aquele que perde a vida por Deus, salva. Para que você reconheça o juiz que recompensa, perda boa da vida com salvação. Muitas vezes nós vamos perder, irmãos, servindo, mas será uma perda boa da vida, recompensada com salvação. Porque eu sirvo? Porque em João 3,16 diz que Ele nos amou e deu o seu Filho por nós. Ele nos amou, irmãos, um amor tão grande que nós não podemos imaginar. E constrangido por causa desse amor tão grande que me tirou do inferno, que me tirou da escuridão, que me tirou do lamaçal, que me tirou, irmãos, do pecado, da morte, constrangido com esse amor, eu não tenho outra atitude a não ser servir aquele que pagou um alto preço pela minha vida. Efésios 2:12-14, naquela época vocês estavam sem Cristo, sem esperança, e sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados, mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. Essa é a oferta que recebemos, irmãos, essa é a oferta que recebemos, uma oferta de amor, uma oferta de graça, uma oferta de paz. Irmãos, então, escolhemos sermos filhos que servem, ou tomarmos a rédea da nossa vida, própria vida, e vivermos para nós mesmos. Tome uma decisão, irmãos, seja quente ou seja frio, não seja morno, não fique em cima do muro. E para aqueles que aceitam o chamado para servir, um dia, irmãos, nós ouviremos aquilo que está lá em Mateus 25:23, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que possamos escolher, irmãos, a cada dia servir, que possamos aceitar o chamado de sermos filhos que servem, constrangidos pelo amor, pela graça, pela salvação. Vamos orar? Feche teus olhos. Pai, eu te agradeço pelo privilégio que tenho de servir, Pai. Reforço o meu compromisso de dizer: eis-me aqui.
Ajuda os meus irmãos a se posicionarem a cada momento, Pai, que nós possamos aceitar o Teu chamado para servir a Ti, para servir as pessoas que estão à nossa volta, que possamos fazer isso com amor, com humildade, com perseverança, vivendo para a honra e glória do Teu nome, escolhendo viver para Ti, não para nós mesmos, Pai. Nos ajuda a servir a cada situação, em cada momento, que possamos aceitar o Teu chamado para servir, para que Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Amém.